que o chocolate branco vira uma pasta ou uma farofa na hora que eu tento derreter? Uma das dúvidas mais frequentes e um dos maiores problemas que as pessoas têm é trabalhar com chocolate branco. Pois é, o chocolate branco, por ele não ter líquor ou massa de cacau, os mais céticos nem consideram um chocolate. Então, como trabalhar com esse produto? É importante lembrar que ele é o produto mais sensível à temperatura. Então, é importante respeitar as temperaturas, tá? O chocolate branco, sempre a temperatura de derretimento vai ser 45, 50 graus. Essa é uma temperatura importante. Eu sempre aconselho a derreter, quando você não tiver uma derretedeira, trabalhar no micro-ondas, coloca 30 segundos, tira esse chocolate, movimenta ele. Olha se a sua vasilha não está muito quente. Se ela não estiver muito quente, mistura até ela esfriar. Volta para o micro-ondas mais 30 segundos e você vai repetir isso até esse chocolate derreter por completo. É mais chato? Demora mais tempo? Demora, mas essa é a certeza que você não vai empastar o seu produto. Porque o que acontece? Quando você superaquece o chocolate, principalmente o branco, ele ou empasta ou ele vira uma farofa. Então é o primeiro processo, ele começa a empastar. E aí, conforme você vai continuando superaquecendo esse produto para tentar derreter, o que acontece? Ele vai lá e vira uma farofa. Calma, se virar farofa, tem uma solução. Você não consegue mais trabalhar com ele para chocolate, mas para comer com sorvete é uma delícia. O meu chocolate está esbranquiçado. Ele está estragado? E se ele não tiver, eu vou conseguir trabalhar com ele? Uma das dúvidas muito frequentes que acontece é quando o cliente pega a barra esbranquiçada e ele acredita que esse chocolate está estragado. Não, o chocolate não está estragado. O que acontece? Principalmente em época de muito calor, o chocolate tem muita variação de temperatura, as pessoas armazenam num lugar um pouco mais úmido, o chocolate ele é muito poroso e acaba absorvendo a umidade. Se o chocolate não está estragado, porém, ele vai ser um produto mais difícil de trabalhar. Dica rápida: se você tiver um chocolate que está muito esbranquiçado, adicione um pouco de manteiga de cacau para trabalhar com ele. Vai facilitar o derretimento e ele vai empelotar um pouco menos, então vai ficar mais fácil aí para você conseguir trabalhar. Um problema muito recorrente no saque justamente é esse, a falta do uso do termômetro. Então, as pessoas acabam tendo problema com a precisão da temperatura. Então, o que acontece? Quando a gente não trabalha com as temperaturas corretas, tanto na hora do derretimento quanto na hora da temperagem, o chocolate, principalmente o branco, que é o mais problemático realmente na hora de trabalhar, ele não firma, ele não tem estabilidade, ele não tem resistência ao calor, então você vai tirar da geladeira, ele vai derreter, ele vai ter que ficar muito tempo na geladeira para soltar da forma, você vai acabar tendo que, eu sempre brinco em aula, quando eu dou aula, que você vai ter que espancar a sua forma. Então, o uso do termômetro acaba sendo muito importante. Eu sempre falo que o termômetro ele não é um gasto, ele é um investimento. Você vai ter um produto mais fluido, você vai ter um produto melhor para trabalho, ele vai render mais e você vai ter menos perda no seu chocolate. Então, é importante trabalhar com o termômetro. Cada chocolate na hora do trabalho tem uma temperatura diferente. Então, o chocolate branco, 27, 28 graus, essa é a temperatura que a gente chama de trabalho. Então, a gente tem a temperatura de derretimento, que é 45, 50 graus, e a temperatura de trabalho. Então, branco é 27, 28, a do ao leite é 28, 29 e a do meio amargo é 29, 30. Essas temperaturas são importantes, principalmente porque a gente mora num país tropical e é mais complicado para eu trabalhar com chocolate. Porque alguns chocolates precisam de temperagem e outros não. Uma dúvida muito comum que as pessoas acabam tendo é a diferença entre chocolate e cobertura. Por legislação, só pode ser chamado de chocolate o que tiver manteiga de cacau na sua composição. O restante tem que ser chamado de cobertura. Existem dois tipos de cobertura: a fracionada, que é a base de gordura de coco ou gordura de palma, e a hidrogenada, que é a base de óleo de soja. Na verdade, tanto a fracionada quanto a hidrogenada, elas não precisam de temperagem. O que é a temperagem? Na verdade, quando você trabalha com chocolate puro, você precisa estabilizar os cristais de manteiga de cacau. A temperagem é muito importante, na verdade, para a gente ter um produto com maior resistência ao calor, maior resistência ao toque. Então, vai ser um produto que tem mais brilho, ele vai ter uma textura melhor,
tá? Então, na verdade, fazer a temperagem acaba sendo muito importante quando a gente trabalha com chocolate puro. Porque eu não consigo consistência no meu recheio. Uma dúvida muito comum entre alunos e clientes é por que a consistência do recheio não está exatamente como ela queria. Na verdade, quando a gente trabalha com o chocolate, cada chocolate tem uma porcentagem que ele absorve de gordura. Então, eu já tive muitos relatos no saque de clientes que começaram a mexer o chocolate e por ter colocado pouco creme de leite, o chocolate começou a desestabilizar e a manteiga de cacau subiu para a superfície. Então, o cliente liga no saque dizendo que o chocolate está soltando gordura, que ele está estragado. E, na verdade, não é que o chocolate está estragado. A pessoa acabou forçando muito a manteiga de cacau e ela acabou se desprendendo do produto. Como fazer para consertar? É só adicionar um pouco mais de creme de leite que o produto volta ao normal. Na verdade, a gente tem algumas porcentagens para trabalhar. Outro problema muito recorrente no saque é, na hora que você vai fazer o chocolate branco, fica muito mole, o chocolate amargo fica muito duro. Então, tem algumas porcentagens que a gente costuma trabalhar para facilitar a vida de vocês aí. Então, o chocolate branco, você pode colocar de 25% até 30% de gordura, de acordo com o total de chocolate que você for trabalhar. Ao leite, de 50% a 60% de gordura. Então, no caso, a gordura que eu aconselho vocês trabalharem é o creme de leite. E o chocolate meio amargo ou amargo, de 60% a 70%. Aí depende um pouquinho da textura que você quer. Se você quer uma textura um pouco mais firme, uma textura um pouco mais cremosa. Então, ajuda aí essas porcentagens para vocês trabalharem. Isso daí, na verdade, é só para facilitar um pouco a vida de vocês. Não é lei, não é ordem. Mas é para vocês terem aí uma medida um pouco mais exata para trabalhar com o produto.